Boa noite, pessoal. Aqui é Diógenes com mais uma das nossas análises para os períodos mais longos. Parece que as coisas estão começando a ficar um pouco mais interessantes. Bom, hoje é dia 11 de setembro de 2019 e vamos ver o que nós temos de possibilidade de negociação para o dia de hoje. A primeira coisa que eu consigo observar, Aldo USD, forte tendência de queda estabelecida aqui nesse ponto. Retração mais fraca, chegou até a zona de interesse. Esse candle de hoje está muito sem vergonha. Esse candle de hoje, se ele tivesse um pouco mais de corpo lá de baixo, seria uma boa sinalização de entrada de força de venda, tá? No Aldo USD, já que ele está na melhor zona de interesse, velocidade predominante de queda, retração mais fraca. Só que esse não é um candle dissonante. É um candle, sim, de força vendedora predominante, com falso rompimento máxima, mas ainda assim não é um candle de dissonante. Eu estou fora por causa disso. Euro USD deu uma queda hoje, se arrependeu um pouco, voltou. Não tem critério para negociação hoje. Vamos ver, né, o que vai acontecer nos próximos dias. Por enquanto, estou fora também do Euro USD. GBP-JPY está se aproximando da zona de resistência, já começou a frear um pouco. Candle de hoje bastante interessante, né, porque ele foi um pouquinho lá em cima, voltou aqui embaixo. Não é um candle muito forte, mas ainda assim mostra uma possível freada já da força compradora. Eu acredito que pode dar venda nos próximos dias, tem que só esperar o sinal certo. GBP-USD, nada, totalmente preso dentro de um candle que já era fraco. Esse candle aqui é o candle de terça-feira, fraco, e o candle de hoje, quarta-feira, mais fraco ainda. Então eu estou fora e vou esperar o sinal um pouco mais claro. NZD, possível entrada de força vendedora. Esse é o tipo de operação que eu costumo perder a entrada, tá? Porque eu não me sinto seguro para entrar e às vezes acontece isso. No mercado, ganhar força a partir daqui e voltar. Só que a retração não voltou nem para o 38,2 da FIBO, nem para o ponto de interesse. Eu, particularmente, vou ficar de fora. Eu espero uma retração um pouco mais, enfim, mais extensa, um pouco mais demorada, para eu pensar em possível venda. O STJPY, continuação do movimento de alta. Hoje, rompendo a zona de possível zona de resistência, não tem critério para negociação. O STCHF quase tocando na zona de resistência importante no gráfico diário. Quero ver uma rejeição massiva, talvez no estilingue, alguma coisa nesse formato aqui, ó, já me agradaria bastante para pensar em venda no STCHF. Vou aguardar. EuroCAD. Rejeição massiva de força compradora, entrada bastante importante. Temos um ponto de suporte aqui no gráfico semanal. Bateu e entrou força compradora. Podemos pensar em possível compra? Sim, deixa eu ver aqui. Também há uma linha de tendência de alta no gráfico semanal, mensal, desculpa. E um candle de força compradora. Eu estou sem a minha planilha aqui, tá? Porque eu trouxe meu computador de mesa da Espanha, só que ainda não abri a mala, porque ainda não fechei a questão do apartamento. Mas eu vou colocar uma ordem pendente aqui no EuroCAD de acordo com os critérios. Então, não vou escrever, mas vocês sabem como funciona toda a programação. Tá? Vou colocar uma ordem pendente de compra no EuroCAD. Deixa eu ver se tem algum número redondo. Tem número redondo no 1.45. 1.4495. A distância não é tão grande, mas eu vou respeitar a estratégia. Vou colocar a entrada exatamente no 38,2 do movimento de alta, tá? Em 1.4505. 1.4505. Estou colocando ordem pendente de compra em 1.4505. Stop loss em 1.44
45,8. Em 1,44,458. Isso é que eu vou fazer, tá? Tá bem interessante. Candle de força compradora importante a partir do ponto de suporte, interessa muito. GBP/NZD congestionado, estou fora. GBP/AUD congestionado também, estou fora. CAD/CHF teria sido bem legal se ele tivesse fechado no formato de um candle de um estilingue com força vendedora, né? Mas ele arrependeu um pouquinho aqui, recuou um pouco depois da queda, estou fora. KJPY bateu na zona de interesse, não chegou a bater ainda, mas eu gostaria de ver um toque um pouco mais forte. Tá? Do jeito que está aí, não me interessa. Talvez amanhã, se ele der um falso rompimento e entrar a força vendedora, sim. CHFJPY não está dentro dos padrões que eu quero. Vejo entrada de força compradora hoje, mas não é nada muito relevante. Vou esperar um sinal um pouco mais claro. EURO-CHF. Comentei no vídeo de ontem, no vídeo do canal de análises, que uma possível compra poderia ser pensada alguns pips acima da máxima desse movimento de alta. Tá? O mercado passou aqui apenas 2 pips, é muito pouco, mas ele está aqui com todas as características de um RSI. Para quem gosta de operações em períodos mais curtos, eu vejo o estilingue que fez no gráfico de 1 hora no EURO-CHF bastante interessante. Inclusive esse candle também, que mostra uma força compradora a partir de um ponto de suporte. Então o EURO-CHF pode se valorizar nos próximos dias. Ok? Talvez uma entrada aqui com uns 20 pips, e aqui dá para ter uma relação risco-recompensa absurda. Eu não vou entrar porque não se encaixa dentro do meu plano de trading, mas é o que eu visualizo. EURO-GBP, tocou no ponto de suporte, espero possível entrada de força compradora no formato de um pin bar, um estilingue, algum candle dissonante, do jeito que está aí, não ainda, né? O candle de hoje, quarta-feira, está totalmente preso dentro do candle de segunda, estou fora. EURO-JPY, rejeição, bastante indecisão, do jeito que está aí não me interessa, preciso ter um candle de força vendedora mais importante. GBP/CAD congestionado também, não me interessa. Seria muito legal ver uma rejeição a partir desse ponto de resistência, mas por enquanto ainda não está aí. GBP/CHF, candle morno, fraco, de bastante indecisão a partir desse ponto de resistência. Isso mostra para a gente entrada de força vendedora, mas ainda assim não é tão importante assim. O USD/CAD, rejeição de força compradora, importante, legal. Podemos pensar em uma compra? Sim, poderíamos. Não gosto muito dessa sombra para o lado de cima, tá? Teria sido muito mais clara a possível entrada se não tivesse essa rejeição de força vendedora. Eu estou fora. AUD/CAD, entrada de força compradora também, não se encaixa dentro dos parâmetros de nenhuma operação minha, estou fora. AUD/CHF, candle pequeno, dentro da máxima e da mínima do candle anterior, que foi esse, estou fora. AUD/CHF se aproximando da zona de resistência. Suporte, virando possivelmente uma resistência nesse ponto. Interessa bastante pensar em venda, se mostrar um candle dissonante a partir desse ponto. AUD/NZD se aproximando da resistência, eu quero ver um toque um pouco mais forte nessa zona. É uma zona importante, mas o mercado não chegou exatamente a tocar. É bem possível que ele faça um falso movimento forte aqui, agressivo, para depois cair. Vamos ver o que vai acontecer. EUR/AUD, continuação do movimento de queda. Do jeito que está, eu não tenho critério para negociação. Eu vou pensar sim em possibilidade de negociação a partir desse ponto de suporte. Vamos ver o que vai acontecer. EUR/NZD também congestionado, próximo do ponto de suporte. Estou fora. NZD/CAD, estrutura predominante de queda, retração está bem mais fraca e lateralizada. Do jeito que está aí, não me interessa. NZD/CHF, aqui, zona de suporte,
e pode virar zona de resistência. Tem que esperar tocar. O candle de hoje totalmente preso dentro da máxima e da mínima do candle de ontem. A gente pode ver aí um inside bar. O lado para onde acontecer o rompimento tem chance de que faça um movimento claro. E NZDJPY não chegou a tocar no ponto de interesse. Eu vou me posicionar apenas no EuroCAD, conforme eu já falei para vocês, baseado nessa formação de candle, na zona do 38.2 desse candle de alta, esperando que uma retraçãozinha aconteça, para depois continuar até lá no 4x. A relação risco-recompensa não vai ficar tão forte, tão boa, né, quanto se fosse uma entrada na zona dos 50%. Aqui a gente está falando de 59 pips de stop loss, 59 para sair com 151, então vai dar um pouco menos de 3, mas ainda assim é uma coisa bastante interessante para se negociar. É isso que eu vou fazer, eu vou colocar essa ordem pendente. Pessoal, dúvidas, perguntas e comentários? Alguém gostaria de falar, perguntar alguma coisa? Jorge, boa noite, Isaac, tudo bom? Fala, senhor Isaac, tudo bem? Tudo bem. Cara, já vem umas 3 noites aí tentando pegar a abertura de Londres. Dá licença, o negócio tá parado, hein? Abertura de Londres? Tá muito paradeira, muito, muito. É a mesma coisa de você ir pescar e não pegar nada, entendeu? Uhum. E é o seguinte, cara, eu vi uma matéria na Activa dizendo que ela não sabe o que pode ocorrer com o mercado nesses próximos 90 dias, mas olhando os candles, os gráficos, algumas notícias todo dia, o Ien que está se valorizando muito, né? Desculpa, eu não entendi o final do que você falou. Analisando os pares em si, um exemplo, o dólar tá uma paradeira, o euro na madrugada até só tá dando canseira, né? Já 3 dias direto aí às 3 da manhã esperando até às 10, nem as notícias tá abalando ele, mas olhando assim, o Ien que tá se valorizando muito bem, né? Tá, o senhor está perguntando ou afirmando? Eu tô só querendo saber uma informação. O Ien está se valorizando muito bem acima das demais moedas, né? Espera aí um pouquinho. Deixa eu abrir aqui, quer ver? JPY. Com esses três aqui já dá para a gente ter uma ideia, depois se for preciso a gente abre outros gráficos. Nós temos aqui o GPJPY, nós temos o SDJPY, nós temos o EuroJPY. Tá? Então, só para a gente ver, ó, nós temos aqui EuroJPY. Então, se eu tenho 1 euro, que semana passada eu precisava de 116 ienes e 30, então eu precisava de 116,30 para comprar 1 euro, 116 ienes. Aí agora, essa semana, eu estou precisando, para comprar o mesmo euro, eu estou precisando de 118 euros e 69, 118 ienes e 69. Qual está valorizando e qual está se desvalorizando? O Ien O ien está fazendo o quê? está se valorizando. Desvalorizando, né? Isso, desvalorizando. O Ien está se desvalorizando nesse ponto de vista aí. O ien está se desvalorizando porque ele é a segunda moeda e cada vez eu preciso de mais ienes para conseguir comprar a mesma quantidade das outras moedas, seja elas que forem. Sim, ou seja, o ien está em um processo de desvalorização. Eu estou sem a plataforma dos índices aqui no notebook, que eu tenho só no computador grande, mas acho que no TradingView dá para ver o índice do ien, tá? Eu sugiro dar uma olhada lá. Mas o ien está se desvalorizando bastante frente às outras moedas, e é claro que, tanto para quem segue tendências em períodos menores, isso pode representar oportunidades. Deixa eu colocar aqui. Pode representar oportunidades de tendência, inclusive pelo setup das três médias móveis.
quanto operações depois, né, futuramente, contra a tendência quando o mercado começar a fazer uma retração. Mas isso, a sua observação é muito bem colocada, só que ele está desvalorizando, tá? Ele não está valorizando. E tem tendência em alguns períodos, inclusive até no gráfico de 4 horas, tendência aí. Essa, por exemplo, no STJPY, está bem mais evidente a tendência no gráfico de 1 hora. Cadê? E hoje, especificamente, deu operações de day trade pelo gráfico de 30 minutos. Movimento de alta, retração, fez aqui um fundo duplo, né, fez o rompimento, continuou depois. Agora está um pouco congestionado, mas já voltou e já. Então, o ien. Agora, quais são os elementos macroeconômicos por trás disso? Eu, sinceramente, não sei te dizer com clareza. Tá, mas eu vejo que sim, existem elementos macroeconômicos importantes que estão dirigindo essa parada aí. Igual eu falei ontem, eu não tenho, nos últimos 20 dias eu estou meio afastado de notícias, não estou lendo muito por causa da minha mudança para o Brasil. Não sei em que pé que está a guerra comercial lá do Donald Trump com a China, mas que acaba tendo influência sobre o ien importante. Mas a oportunidade de day trade está ficando sim cada vez mais escassa. Eu acredito que vai melhorar nos próximos meses, mas a baixa volatilidade veio para ficar, do meu ponto de vista. Não, verdade. Day trade tá difícil, mas é isso aí. O STJPY movimentava muito, movimentava 115, 120, 130 pips no dia. Hoje o movimento é 48, e hoje foi 35. Então, complicado. Para day trade está um pouco mais treta. É isso mesmo. Pessoal, mais algum comentário, alguma coisa? Cheguei meio atrás posicionar nesse par que você falou aí, né? Euroaldi. Desculpa, não entendi. Cheguei meio atrasado. Você só vai se posicionar nesse par que você falou aí, é Euroaldi? Eurocard. Isso. Então, beleza. EURUSD não deixou um estilinho, não? EURUSD? Não, porque ele deixou uma sombra muito grande para baixo, né? Se ele tivesse mais força, sim, poderia ser uma ignição de força vendedora, mas do jeito que está aí, não. Beleza. Bom, pessoal, então é isso aí. Uma boa noite para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até mais.